Bom dia! Vamos esperar o povo chegar, porque hoje nós vamos falar da escala Cuisinart. Perguntas e mais perguntas que chegam sobre essa escala, muitos encantamentos, mas a gente não sabe o que fazer com ela, né? Então, essa é a ideia de hoje. Oi, pessoal que tá chegando. Sim, eu tava me esperando. A apostila ficou pronta. Tô tão contente que estava tirando meu sono. Eu ficava sonhando com esses exercícios. E foi muito legal fazer e eu quero continuar. Fazer os próximos volumes. Mas, a princípio, o primeiro volume está pronto. E eu espero que seja uma ajuda. Eu vou falar hoje sobre o material, mas eu queria falar também sobre a escala Cuisinart. Rapidamente, né? Porque é a parte que todo mundo já conhece um pouco mais. Gente, olha esse cabelo, peraí. E sobre o Caleb Gateno, que é a pessoa fundamental nesse processo todo, tá? Quem ele é e por que ele. Isso que eu queria falar. Então, vamos lá. Tem 6 pessoas. Bom dia, Cíntia. Bom, eu vou começar, depois eu vou deixar essa live salva e vou fazer como os outros bate-papos, tá? Que eu vou salvar no YouTube depois e postar no blog, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, o que é a escala Cuisinart, para que ela serve, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu virar a câmera. Então essa aqui é a caixa da escala Cuisinart, tá bom? Ela é composta dessas hastes. Essa aqui da Jotplay, ela vem divididinha, as cores e tudo mais, mas eu arranquei as divisões que assim fica mais fácil, tá? Então aqui, essa escala, ela vem com quase 300 peças de diferentes tamanhos. Quais tamanhos? Esses daqui, ó. Ela vai do menor, que é 1 por 1, até o maior, que é 10 por 1, tá bom? Então todas têm a mesma largura, que é 1 centímetro, e ela vai aumentando de 1 em 1 centímetro até o 10, ó, mas ela não tem divisão de unidade, tá vendo? Então, ela funciona assim. E aí, então, a ideia é a seguinte, usar esse material para você fazer o ensino da matemática palpável, sair do abstrato e trazer para o concreto, tá? Aí, a gente geralmente pega e começa assim, né? Ó, esse aqui é o número 1, né? Então, se você juntar dois números 1, olha aqui, ele dá o 2. Tá vendo como isso aqui é muito mais concreto do que você falar 1 mais 1 igual 2? Isso aqui não faz muito sentido. Quando a criança vê isso aqui, passa do abstrato para o concreto. Essa é a ideia, tá bom? Mas a gente fica um pouco limitado nisso. Então vamos lá, o 3, né? Se eu juntar o 2 mais o 1, vai dar o 3, né? Se eu juntar 3, 1, vai dar o 3. Se eu tirar 1, quanto fica? 3 menos 1, 2, né? Então, a princípio, a gente começa a pensar assim. As possibilidades são grandes até, eu digo, mas existe muito mais do que a gente consegue olhar e pensar, tá bom? E aí, pesquisando na internet, materiais para usar com a escala Cuisinart. Eu cheguei num perfil do Teacher Pay Teachers, que eu já postei lá no blog, tá? E lá, ela criou o material dela em cima do estudo de um cara chamado Caleb Gateno, né? Então, indo atrás desse homem, a gente descobriu as coisas, tá? Então, vamos lá. O Cuisinart foi a pessoa que inventou esse sistema aqui, por isso o nome, escala Cuisinart, né? Ele era um professor de violino e um professor de matemática. E dizem que ele criou esse sistema para ajudar um aluno que tinha muita dificuldade de entender. E então ele usou o sistema de cores e tamanhos para auxiliar nisso, tá? Mas esse sistema ele ficou famoso mesmo. Bom dia, Isabelle. Bom dia, Karen. Vai pro canal depois, não se preocupe, tá? Vou seguir o raciocínio, senão eu fico interrompendo. Quem deixou esse material famoso mesmo foi o tal do Caleb Gateno, tá? O cara é o cara. Ele tem uma centena de livros escritos. Ele usa material com cores, inclusive para ensinar línguas, idiomas.
E ele tem uma gama muito vasta de conhecimento para trazer essa coisa, sair da teoria e vir para o palpável, tá? Eu vou mostrar para vocês, prometo que é só um trechinho, tá? Tem um vídeo no YouTube que eu já compartilhei, a maioria já deve ter visto, tá? Mas ele é em inglês, então eu vou pôr só um trechinho e aí eu vou comentar o que acontece ali. É um documentário do próprio Caleb Gateno dando uma aula para uma sala de 6 anos, tá? Aguentem um pouquinho, que aí eu vou falar quando é que começa e como é que desenvolve, tá? E é impressionante essa aula, tá? Eu já passei aqui, deixa eu ver se vai ficar, se vai prestar essa imagem aqui. Eu acho que sim. Eu vou passar só um trechinho, depois vocês, quem tiver curiosidade, vale a pena assistir. Tem 27 minutos esse documentário, tá? Mas é uma sala, gente, ó, crianças de 6 anos, tá? I have $36. Esse é o Gateno. And there are 3 people I want to share this with. Então, ó, ele já passou aquela primeira fase da escala Cuisinert e ele tá falando que ele tem $36 e ele quer dividir esses $36 em 3 pessoas, tá? Ó o raciocínio, vamos lá. To one of them, Para uma delas, I give 1/4. eu dou 1/4 desse valor. To the other, twice that much. Para o segundo, eu dou o dobro desse And to the tanto. third, what is left? E para o último, quanto sobra? Could you find how many dollars each got? Gente, Let's do it again so that you get it quite clear in your mind. It's a very easy question. ele tá falando que é muito fácil e as crianças vão começar a raciocinar sobre isso, ó. School in Montreal recently had a visitor, Dr. Caleb Gateno, who has visited children in many different countries in connection with an unusual way of teaching the science of numbers. And what is left to the last? How many dollars will each get? Olha lá, são crianças de 6 anos, gente. Esse documentário é muito impressionante. Olha a conta que tem ali na lousa, gente. You gave $9 to one of them, $9 to the other one, and there was $18 left. For whom? Tem uma delas que dá a resposta de 3 em 3, mas ele quer que dê a resposta na ordem. Well, we better give that to the same order and see how we do it. Let's Olha lá. Eu dou $9 pro primeiro, 18 pro segundo e 9 pro terceiro, que ele perguntou. Angela. Gente, como é que ele chegou nessa conta? Vamos lá. Uma sala de 6 anos, ele dá um problema, assim, falando, eles têm que compreender o problema e dar a resposta na ordem que ele quer. 6 anos, olha a vergonha pra gente, porque eu olhei e falei, não sei. Dá um desespero, falei assim, o que eu tô fazendo? Mas tem que só pensar. Então, o que ele tava fazendo? Vocês vão assistir o documentário depois, mesmo quem não fala inglês, gente, dá pra entender porque ele usa as hastes e alguma coisa a gente aproveita, vale a pena, tá? Mas eu vou virar aqui. Ele tava falando da haste azul quando ele chegou ali, que depois mostra essa parte de novo e o que veio antes, tá? Então, eu tava falando do 9, né, que o azul é o 9. Aí, se você junta, dá o 18. Se você junta a outra, dá o 27, ok? E aí, ele joga esse problema, sem nem falar que se você pôr a quarta é o 36. Mas olha como fica fácil você pensar assim. Então, aqui eu tenho, ó, 4 hastes azuis. Não sei se a imagem tá boa. Aí, ele fala, eu tenho $36, que na verdade é isso aqui. Eu quero dividir em 3 pessoas. Para primeiro, eu vou dar 1/4. Gente, tem 4 hastes aqui. Quanto é 1/4 de 36? É um pedaço. Para o primeiro, eu dou 1/4. Para o segundo, eu dou 2 vezes. Eu vou dar 2 dessa aqui para o segundo. E para o terceiro, o que sobrou? Ficou mais fácil? Muito mais fácil, né? Então, ó, o primeiro ganhou 9. O segundo, que ganhou o dobro de 1/4, ganhou 18. E o último ficou com 9. Fizeram uma cara de paisagem igual eu fiz? Porque eu fiquei, óbvio,
tão fácil. Mas se eu falo pra vocês assim, gente, calcula aí, 1/4 de 36, o dobro desse tanto e quanto sobra? Difícil, né, gente? Até pra gente que talvez tenha algum conhecimento em matemática, tem um pouco de sofrimento aí, né? Aí você dá 4 hastes iguais para as crianças de 6 anos e elas resolvem isso sem dor nenhuma. Interessante, né? É você tirar do abstrato, nossa, 1/4 de 36, o dobro de 1/4 de 36 e quanto só para isso aqui, 4 iguais. É muito legal, não é? Aí você vê isso e fica impressionado. Você fala assim, eu quero fazer isso com meu filho, né? E aí a gente começa a encontrar o material desse cara. Ele, em 1960, 61, ele começou a dar treinamento para escolas, tá? Ele treinava professores a como usar essas artes. Então, essa turma que vocês viram aí não é uma turma dele, é uma turma de uma outra professora. E aí ele vai lá, então, e ele dá tipo um review total ali das coisas. Então, se você pegar o documentário desde o comecinho, ele vai falar, né, das cores. Depois eu falo, se eu falar que esse aqui é o 1, quanto será que vai ser esse? Entende? É tudo raciocínio. As crianças não pegam os lápis, elas só pegam o lápis e o caderno para anotar a resposta. É impressionante. E aí você fala assim, gente, não tem absolutamente nada parecido com isso em português, tá? Como é que eu faço? Tá? Aí a gente acha algum material que é desse que eu indiquei lá no blog, que vocês já viram, em inglês. Mas eu fico com o coração na mão, sabe? Porque é difícil. Eu sei que é. Aí tá, pesquisando na internet, vou mostrar pra vocês aqui, tá? Eu cheguei então nesse livro aqui, ó. Vira a câmera. Já morreu, ele morreu em 1988, ele é de 1911. Eu cheguei aqui, ó, Gateno Mathematics Textbook 1. Gente, tem o livro inteiro aqui desse cara. Detalhe, é uma série de 7 livros, tá? Esse aqui é o primeiro. Então, estudando esse livro aqui, foi a minha ideia de fazer essa apostila, tá bom? Então, vamos lá. O que ele trabalha aqui nesse livro, tá? Esse aqui é a série, ó, são 7. Então, trabalho qualitativo da matemática, estudo de 1 a 20, que é onde termina esse primeiro, tá? Que eu comecei por ele. Aí, os números até 1000. Tá vendo por que não tem número? Você não fala que isso aqui é o 1 de cara. Porque você pode ser qualquer coisa, entende? Isso ele vai trabalhando conforme a coisa vai andando, tá? Matemática aplicada, frações decimais e porcentagens, estudo dos números, aplicação da matemática, álgebra e geometria. Então, esse aqui é a coleção dos textbooks do Caleb Gateno. Todos têm disponível na internet, gente. Cadê a pessoa que faz aqui, ó? É esse aqui, ó. Soluções educacionais, esse aqui, ó. Ele tem todos os livros disponíveis. Não dá para fazer o download, tá? Mas você pode ler online, tá bom? Então, muito bem. Como é que funciona? Eu vou mostrar só a primeira página para vocês entenderem qual raciocínio que eu usei essa apostila, tá? Então, ele começa aqui, ó. A primeira coisa são sessões de livre brincar. Olha que interessante. Ele é muito curto e grosso, sabe? Então, aqui, ó. Sessões de livre brincar. Esse aqui é o que ele escreveu sobre isso. 0. É só uma página em branco. Entende? Aqui, ó, trabalho qualitativo, que é esse parte 2. Então, vamos lá. Ele vai falar aqui, ó, o que tem ali, né, no sua coleção aí de rods, de hastes, quais tem a mesma cor. Mistura tudo e aí procura quais tem o mesmo tamanho agora. Entende? Então, tamanho e cor. Então, o que eu fiz? Li todos os exercícios que ele dá ali. Usei um outro livro de apoio também, na verdade, outros 2 livros de apoio que comentam o método dele, para criar uma apostila que seja prática, tá? Que você pegue e você sabe o que você tem que fazer. Então, vou virar aqui. Vamos lá, Sabrina. Aí, aqui. Então, essa aqui é a apostila que tá lá disponível no Família de Trigo, que é o Construindo a Matemática, tá? Então,
O subtítulo é pré-número. Gente, ele não trata de número por enquanto, tá bom? Eu indiquei, ó, a partir da educação infantil, para quem tá me perguntando a idade aí. Mas, gente, vocês vão olhar e vocês vão saber. É para construir... Vamos lá, volta aqui, peraí, antes de eu continuar. A ideia aqui não é fazer um curso de matemática. A ideia é que a criança tem um raciocínio lógico matemático. Entende como é diferente? O sucesso da apostila não é quando a criança chega no final sabendo quanto é tanto mais tanto, tanto menos tanto de cabeça ou calculando depressa. O sucesso desse método dele é desenvolver o pensamento lógico matemático, tá? Então, ele começa essa apostila dele, essa primeira parte, tratando desses assuntos, ó. Que foi, eu coloquei na ordem que ele trata ali, tá, gente? Eu não sou especialista, ele que é. Então, eu tô respeitando isso. O que é o livre brincar? Aí, pesquisando nos outros materiais, eu compus um texto aqui rápido falando sobre isso. Depois, reconhecimento de cores e tamanhos. É a primeira coisa que você tem que saber sobre as hastes. Reconhecer as cores, os tamanhos e as características de cada uma. Depois, o que são trens, o que são sequências, o que são escadas, o que são complementares, trens de uma cor, transformações, comprimentos pares e ímpares, e depois eu coloquei uma ficha de acompanhamento. Você entende que ele trabalha isso tudo aqui antes de virar para você e falar, isso aqui é o 1? É impressionante. Eu gostei demais, eu estou muito contente, gente. Então, aqui vai falar um pouquinho do livre brincar, tá? Que você tem que deixar a criança manipular livremente as hastes para ela chegar a diversas conclusões por ela mesma. Então, eu vou explicar aqui um pouquinho. Depois aqui, então, o que eu fiz? Traduzi o trabalho do Gateno, deixa eu ver se por assim fica melhor, acho que sim, em exercícios, tá? Então, tem aqui, ó, o primeiro exercício que ele deu ali é para você reconhecer as cores e tamanhos. Então, pega as hastes, então a gente vai dar o nome das cores. A criança vai ter que pelo menos saber as cores, tá? Você pode começar a trabalhar as cores pelas hastes mesmo, se a sua criança for muito pequena, tá bom? Aí você tem aqui, ó, o primeiro exercício. Então, vamos relacionar, porque o pequenininho, ele vai ser sempre desse tamanho. Só que a criança vai ter que chegar a essa conclusão, tá? Então, vamos lá. Essas são as primeiras hastes. Então, você vai conectar, ó, o menor com o menor. Eles são iguais, ó, tá vendo? A cor e o tamanho. Só que você não falou isso ainda para a criança. Ela vai fazendo o exercício, que é a mesma ordem que o Caleb Gateno dá ali, para chegar nessas conclusões, tá? Depois aqui com essa mesma coisa, eu vou mostrar só um trecho, senão vai ficar gigantesco. E aqui, ó, vai bem pela parte do que ele fala ali, tá? Pega uma haste de cada cor e tenta dizer o nome delas. Então, você está trabalhando se a criança já entendeu que cada cor corresponde a uma haste, tá? Depois, eu sugeri aqui, ó, pegue 3 hastes de cada cor e mistura. Então, você vai pegar lá 3 de cada uma e vai fazer um bolo assim, misturado, tá bom? Aí, a criança, você vai falar pra ela que é o próximo exercício, ó. Encontre as hastes com as mesmas cores. Então, ela vai separar. Ah, esse aqui no bolo tem a mesma cor. Esse aqui tem a mesma cor. 3 de cada. Tá vendo? Ela vai separando. Ela vai fazer 10 grupinhos. Então, ela vai perceber que são 10 cores, tá? E aí, então, você vai lá e círculo 10. Achou 10. Aí, mistura de novo. Agora, separa pelo tamanho. Aí, a criança vai lá. Os menorzinhos. Qual que tem o mesmo tamanho desse? Tá vendo como ela vai relacionando que o menor é sempre a mesma cor, sempre o mesmo tamanho. O vermelho é sempre igual. Sempre o mesmo tamanho. Não existe um vermelho que é desse tamanho. Entende? Isso aqui, ó, tudo nos exercícios práticos que ele vai dando ali. Tá bom? E aí, então, o objetivo dessa apostila é colocar na ordem os exercícios práticos. Tá bom? Então, aqui, ó. Você percebeu? Todas as hastes, né? Todas as hastes do mesmo tamanho, elas têm a mesma cor? Todas as hastes da mesma cor têm o mesmo tamanho? Entende? E aí você vai. Aí ele vai começar a trabalhar, ó. Feito isso aqui, a criança chegou nessa conclusão. O que são hastes iguais ou equivalentes? Hastes maiores e hastes menores, tá? Relacionada a outra. E aí, então tem aqui, ó, uma página de conceito. E aí, exercícios nisso, tá? Então, ao máximo, o que ele passa naquele livro lá, tá bom? E transformar o que ele fala ali em exercícios para as crianças menores poderem fazer e as maiores também. Tá bom? Acho que assim vai ficar melhor com os da luz mesmo.
Então, ó, essa primeira parte são 20 exercícios só trabalhando esses conceitos de conhecimento da haste, equivalentes, maiores e menores. Tá bom? Aqui, ó. Aí no final aqui, ó, tem aqui um jogo para você fazer. Então, vai para o próximo conceito. O que são trens? Como é que a gente forma um trem? Como dar um nome para o trem? Olha lá. Aí começa os exercícios. Fazer um trem com essas cores. Aí a criança tem que achar as cores e montar um trem. Quais são os tipos de trem? E vai aprofundando, tá? Eu tentei fazer, gente, o mais didático possível, para ajudar mesmo. Tá? Eu vou passar rapidamente e vou falar, ó. São vários exercícios, tá? Eu até marquei aqui para pular mais rápido. Depois ele vai aqui, ó. O que são sequências? Uma sequência completa e incompleta. Aí eu coloquei os exercícios, ó, para a criança montar a sequência. Aqui, identificando o tamanho, montando a sequência. Identificar quais estão faltando. Qual o tamanho que está faltando. Aqui já não tem marcação. Ela pode usar quais elas quiserem. Quais as crianças quiserem. Tá? Ó lá. Tá bom? Aí entra lá. O que são escadas? Montar as escadas. Cada tipo aí. Deixa eu pular para o próximo. Complementares. O que são complementares? Como você acha essa haste? Qual é a importância dela, tá? E aí os exercícios para a criança entender. Vocês vão ver que algumas coisas têm nomes diferentes conforme avança, mas é reforçando o conhecimento que a criança está construindo, tá? Então a ideia é essa, é você criar uma base para conseguir avançar no estudo da matemática logicamente, tá? Raciocínio lógico em cima das hastes. Então essa apostila vocês vão ver, gente, não tem número, tá? É só construção do raciocínio lógico usando as hastes, tá bom? Deixa eu pular aqui pro próximo. Trens de uma cor. Aí aqui, ó, para fazer um trem de uma cor só, que é a vermelha, para a abelhinha chegar lá na colmeia. Tá? Mesma coisa aqui, a criança vai montando. Com quais das hastes você consegue fazer um trem com haste vermelha? Tá? Assim vai. Deixa eu pular pro próximo. Aqui. O próximo é transformações. Como é que... Gente, ó, esse aqui é muito legal, porque você tem lá essa haste marrom. E aí você fez aqui. Verde, verde, vermelho é haste marrom. Só que se eu colocar verde, vermelho e verde também é marrom, né? Então ele vai mostrando aqui, ó, que outras formas de fazer a mesma coisa. É muito legal, porque a gente vê isso depois, a ordem dos fatores, né, não altera. Gente, a criança vai ter isso aqui construído, ó, essa base desde a educação infantil. Você acha que elas vão ter a mesma dificuldade que a gente? Né? Então, qual que tá faltando aqui? Aí esse aqui, ó, a criança já começa a resolver sem pegar a haste. Então, ela viu aqui, é verde, branco e branco. Embaixo ficou faltando uma, verde e branco. Qual tá faltando? Entende? Aí ela vai lá e marca. Aí já sem precisar pegar nas hastes, essa é a ideia. Tá? Usando o raciocínio mesmo para responder. Tá bom? Deixa eu pular para o próximo, que são algumas páginas ainda aqui. Opa, pulei demais aqui. Aí, aqui. E o último aqui, ó, comprimentos pares e ímpares. Sabrina, como é que você não falou em número e você tá falando de par ou ímpar? É o comprimento. Olha lá. Então, se você consegue usar só essa haste que corresponde ao 2, mas a criança não está sabendo, só a haste vermelha, é par. Se você precisa complementar com o número 1, ela é ímpar, tá? Então, aí ela vai querer descobrindo qual que é par, qual que é ímpar, vai ligando, tá bom? E assim vai. Aqui no final, aí termina aqui nesse capítulo, tá? Eu coloquei uma ficha de acompanhamento. A minha proposta aqui foi a seguinte, você ter uma noção se você está avançando conteúdos antes da hora ou não, tá? Por quê? Sabendo, isso aqui é para o ano, para o semestre, 3, 4, 5 anos? Gente, depende do seu filho. Se você acha que o seu filho já tem esses conceitos todos que eu falei aqui bem estabelecidos, então ele não precisa. Se ele está construindo agora, então você use. Se o seu filho tem 6 anos, claro que ele vai fazer isso aqui muito mais depressa do que o seu filho de 3. Mas não é por isso que ele não pode fazer, né? Ou que os dois não possam fazer, tá bom? Então você faz aqui, ó, o seu acompanhamento. Lá no primeiro exercício, nossa, ele matou de cara lá que
a haste é de um tamanho, cada cor é do mesmo tamanho. Então, você marca lá que ele foi até o 5. Ficou meio confuso, gente. Então, ele demorou para pegar um conceito, você marca até o 2. Aí, você olhando aqui, ó, nesse primeiro aqui, reconhecimento de cor e tamanho, se você consegue ter um gráfico aqui do que ele tá entendendo, o que não. Ele tá indo bem, já conseguiu? Daí, você passa pro próximo. Não avance os conteúdos, gente, sem firmar um conteúdo anterior. Isso aqui é que a criança consiga construir um raciocínio lógico-matemático, tá bom? É isso, gente. Gostaram da apostila? Eu espero que sim. Esse é o volume 1, então, que é o pré-número, que corresponde àquele livro que eu mostrei para vocês, do Caleb Cateno. Somente as partes 1 e 2 desse livro, gente. Ficou com 92 páginas, tá? Essa apostila. Ela ficou 92 páginas e é só a parte 1 e 2. A minha ideia é continuar. Então, fazer o volume 2, 3, conforme ele avança aqui no livro, tá bom? Essa apostila tá à venda lá no Família de Trigo. Tá por R$ 34,90 o PDF, tá bom? Deixa eu virar aqui pra mim. Gente, a minha ideia foi facilitar o acesso ao conhecimento desse homem, tá bom? Nada do que vocês estão vendo ali foi a ordem que a Sabrina pensou. Ele deu tudo isso naquele livro. Eu tô me fiando no conhecimento dele, que é o especialista, tá? O que eu fiz? Eu transformei o que ele falou em exercícios, para que você consiga seguir a ordem que ele dá ali, o raciocínio lógico, sem muita dificuldade. Porque às vezes a dificuldade é essa. Tá, eu comprei as artes, eu não sei o que eu faço. Eu ensino que soma já, para o meu de 3 anos. O que eu tenho que ensinar? Tá bom? Então, essa foi a proposta. Não substitua essa apostila, ou melhor, o seu raciocínio na aula pela apostila. Cumpriu essa página, vamos para a próxima. Não usa como material didático comum. Isso aqui é para te dar um guia, um norte. Faça brincadeira. Você está fazendo, por exemplo, tem um exercício lá no meio da apostila que é qual peixinho que vai chegar do outro lado primeiro? O peixinho roxo. Então, vai fazendo aqui, o roxo, chegou na linha, parou ímpar, tá vendo? Um complemento diferente do outro, tá? Então, vamos fazer aqui, qual carrinho que vai chegar na ponta da mesa primeiro, sabe? Usa a sua imaginação. Não fica só preso nos exercícios que estão lá. Aqueles exercícios são para te dar um norte, para onde eu vou, tá bom? E um jeito de você até ter isso documentado, se você precisar, tá bom? Essa apostila também não substitui o estudo dos números. Não é só porque você está fazendo aqui as hastes que você não precisa ensinar 1, 2, 3, 4 para o seu filho. Isso aí é aquela coisa da matemática que a gente já faz, tá bom? Mas o objetivo é desenvolver um raciocínio lógico matemático, tá bom? Vamos lá, perguntas. Deixa eu dar uma olhada aqui já quais que já tem. E aí vocês vão escrevendo aí as que você tem, tá? Sabrina, será que dá para fazer com meu filho de 10 anos? A Daiane pergunta. Daiane, você acha que ele já tem esses conceitos que eu mostrei aqui bem estabelecidos? Se você acha que não, vale a pena. Porque, gente, construir uma coisa em cima de uma base bem fundamentada é fundamental, tá? Então, é ideal que um conhecimento supere o outro, tá? Então, se você acha que ele precisa fundamentar algumas coisas nesse estilo, vale a pena, eu acho. Tá, eu acho que eu faria. Deixa eu voltar aqui. Gostaram da apostila, a Tati tá falando que gostou, a Jade também. Quanto já falei. Onde acha essa apostila? Eu deixei ela disponível no blog familiadetrigo.com.br. Aqui no perfil tem o link direto lá, tá bom? Chama lá Construindo a Matemática. Você entra lá que tá disponível. A live vai ficar salva, tá bom? Estão me perguntando aqui. A Rocio falou que ficou melhor do que ela imaginava. Que bom. Fico muito contente. Tem um grupo chamado Escala Cuisiner e eles estão me dando muito apoio nesse projeto e eu sou muito grata por isso, sabe? A Nayara gostou também. Que bom, Nayara. Eu fico muito feliz. Sabia também. Marcela também, onde compra no Família de Trigo. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se chegou nova aqui. Vale a pena dar a escala para uma criança de 2 anos só manipular? Totalmente vale. O meu filho de 1 ano e meio ama brincar com a escala. E eles brincam, gente, até pela própria coordenação motora deles, tá? De pegar, de colocar do jeito que eles querem, em pé,
O meu filho de 1 ano e 6 meses, ele fica colocando um do lado do outro e depois grita gol derrubando. É coordenação motora pura, sabe? E ele já tá tomando intimidade com o material. Vale muito a pena. Já tem a apostila daqueles livros do Kumon? Qual apostila de livro do Kumon? Não sei. Eu acho que eu falei que ia fazer, né? Pro meu filho, é isso? Mas, esse material do Kumon, ele tem direito autoral, então eu não vou distribuir, tá? É porque eu comprei o livro, aí eu vou organizar de novo do jeito que eu quero. E aí eu vou imprimir para os meus filhos, mas eu não posso disponibilizar, porque é um material comprado, tá bom? Tem direito autoral. Vamos lá, tem interesse... Se eu já comecei a apostila com o meu pequeno. Ela ficou pronta essa apostila essa semana, tá bom? E então, apostila ainda não, mas eu, conforme fui fazendo, eu já fui dando pra ele. Então, de 3 anos, ele já tá fazendo. Tem um exercício lá que é do saquinho, é muito legal. Então, eu coloco lá a haste branca, a vermelha e a verde, essas daqui, escondidas. Ele tem que enfiar a mão no saquinho e eu falo, qual que é a menor? Pega a menor. Então, só com tato ele tem que me dar a pequenininha. Qual que é a maior? Entendeu? Tá tudo ali nessa apostila, isso aí. E ele já tá fazendo. É uma graça, gente. Eu morro de amor. Mais perguntas sobre a escala Cuisinelle? Posso ajudar em alguma coisa? Gente, tem um livro, olha só, chamado O Efeito Gateno. São testemunhos de professores das escolas pelas quais ele passou, de como o método desse homem transformou o ensino deles, a comunidade que eles davam aula. É muito legal, gente. Se você lê em inglês, acessa lá no Isso, procura lá no Isso, né? Procura lá, Caleb Gateno, que você vai ver um monte de livros. Esse homem já escreveu um monte de livros. E vale a pena dar uma estudada nele, tá bom? O ideal é usar essa apostila com a escala junto? Sem dúvida, você não consegue usar essa apostila sem a escala. Precisa da escala. É o único material obrigatório para o uso dessa apostila, tá? A filha da Tati tem a mesma idade do seu de 1,5. Tá, e o de 1,5 ele é só manipulação livre. É o livre brincar dele ali, tá? O nome do homem é Caleb Gateno. Eu vou escrever aqui, tá? Pra quem quiser procurar. Aí, postei aí, gente. Caleb Gateno. Ele é o nome dele, tá? Ele que é o especialista aí. Qual livro posso usar de acompanhamento junto com a escala para crianças de 3 anos? Aí depende do que o seu filho já sabe ou não, tá? O meu de 3 anos, por exemplo, eu vou usar aquele Numbers do 1 ao 30 do Kumon com ele, mais exercícios que eu achei da internet. Aí eu vou montar da maneira que eu acho melhor. Começar a ensinar o traçado dos números, né? E exercícios de relacionar o número com quantidade. Deixa eu ver. Como que as crianças saberiam que tem que pegar a haste de 9? Tem que assistir o vídeo. É porque eles já vão treinando aquilo, eles já estão memorizando que cada de 9 em 9, né? E no primeiro ele fala, ele já estava trabalhando antes, falando, essa é 9, se você juntar mais uma, dá 18, tá? Eles já estão experimentados ali naquelas hastes, por isso que elas sabiam qual pegar. Não foi de... Deixa eu ver, a Isabel tá perguntando. Postar os livros, o link dos livros. Eu vou postar. Tem... Gente, tudo gratuito online. Tudo gratuito. Eles têm para vender, por isso que eu acho que não pode fazer o download também. Esses livros, eu acho que são $9. Na Amazon tem esse Textbook One. Vale a pena. Se você ler em inglês, vale a pena. Porque ele é a fonte, né? É isso, gente. Vou encerrar para não ficar gigantesca a live de novo, que eu só consigo fazer live grande. Espero que vocês tenham gostado do material. Tem um vídeo bem curtinho ali no blog, que eu dou uma paginada, tá? No material, se vocês quiserem olhar de novo. Aí eu passo todas as páginas lá. E qualquer dúvida pode me mandar um direct aí, tá bom? Muito obrigada por acompanhar. 23 pessoas assistindo junto. Foi muito legal. Ó, meu marido avisando que ele tá voltando com os meninos. Então, acabou o meu tempo, tá bom? Um beijo pra vocês, gente. Tchau, tchau.